Muito obrigado pela presença, professor Rudy, Bom pela dia. disponibilidade aí de estar, né, presente nessa etapa aí da dona Maria Eduarda. Duda, aqui na verdade é como a gente sempre fez, né, com todas as defesas junto com o Rudy, é uma conversa entre amigos, tá? Sim. Então, e tu vai nos apresentar aquilo que tu realizou lá no teu estágio. Então, nada de nervosismo, fique bem tranquila, tá? Sim. Porque o nosso principal objetivo aqui é identificar se tu realizou o estágio ou não. Esse é o principal fator. De repente, tenham alguns questionamentos assim da ordem de curiosidade, da ordem técnica, para nós Sim. esclarecer algumas coisas aí que de repente vai ficar meio que obscuro, tá? Mas fique bem tranquilo. Não é nada de coisa do outro mundo assim, tá? Uhum. Então, estamos, né, no dia de hoje com a defesa da aluna Maria Eduarda Aires, tá? Ela desenvolveu estágio na área de bovinocultura e ovinocultura na Cabanha Serra Mar, aqui em Gravatal, que é um grande parceiro nosso do campus aí, que recebe nossos alunos estagiários. Duda, fique à vontade. Tá. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença do Rudy, do professor e também da Johanna. Agradecer o professor Rudy por ter aceito ser a minha banca aqui hoje. Agradecer ao John por ter aceito meu convite para ser meu orientador. Como o John falou, eu realizei o estágio na Cabanha Serra Mar, em Gravatal, da qual o proprietário é o Márcio Daniel de Souza. Eu realizei meu estágio nessa área porque é uma área da pecuária da qual eu quero que esteja presente na minha vida no meu futuro. Eu pretendo fazer medicina veterinária e até mesmo zootecnia é uma opção para mim. Então, eu procurei uma área que fosse me agregar no futuro. O Márcio iniciou a criação de ovinos da raça Dorper em 2011, a partir de um ano de estudos teóricos sobre raças de ovinos, e ele adquiriu de início apenas 6 fêmeas puras por cruza e um macho reprodutor. Depois de ele ter pego confiança no trabalho dele, na prática, do conhecimento prático, ele adquiriu então mais algumas fêmeas puras de origem dentro de fazendas e cabanhas renomadas do país. Em 2015, ele iniciou a criação de bovinos da raça Braford, com o intuito de aumentar o rebanho e posteriormente vender. Bom, na empresa, quando tu chega na cabanha, tu logo observa o aprisco, que é um local que servia de abrigo para as ovelhas, para os ovinos, durante o dia, quando não estavam nos piquetes, e também durante a noite. Dentro desse aprisco, tinha alguns cercados separando as ovelhas. Tinha um cercado só com ovelhas e um macho, um cercado só com borregos, um cercado só com ovelhas que recém pariram. Tinha também dentro desse aprisco um armário armazenando medicamentos de emergência, armazenando sprays curativos, alguns instrumentos de trabalho, como a máquina de tosquia, o alicate de cascamento, a pistola de metal para administração de vermífugos. E tinha também dentro desse aprisco um barril com armazenando ração. A prática de tosquia também era realizada dentro desse ambiente. Logo ao lado do aprisco tinha o salão de festas, que foi adaptado pelo Márcio para servir de abrigo para algumas ovelhas. Dentro desse salão de festas tinha 3 cercados, um apenas com ovelhas santinês, um apenas com ovelhas Dorper e um apenas com machos Dorper. Tinha também uma máquina de moer cameron, que era um alimento fornecido aos animais, era plantado do lado do salão de festas, colhido, moído e oferecido na hora. Dentro desse salão de festas ficava também algumas ferramentas como enxada, pá, os cabrestos para direcionar as ovelhas e ficava também carrinho de mão. Ao lado do salão de festas tinha um galpão que servia de abrigo para um jovem touro Braford e tinha um barril nesse galpão que armazenava o farelo de milho, que era o alimento fornecido por ele. Na área das vacas, que era numa área diferente onde ficavam as ovelhas, tinha a mangueira,
que era um local utilizado para procedimentos nas vacas, e nessa mangueira tinha o brete e o tronco de contenção. O tronco de contenção, ele servia para manter presa com segurança a vaca, para que durante a realização de um procedimento, ela não fosse nem para frente, nem para trás. Ela ficasse ali parada para que o médico veterinário pudesse realizar uma verificação de prenhez, por exemplo. O corpo da vaca ficava no brete, enquanto a cabeça ficava presa, e o médico veterinário geralmente ficava atrás da vaca. No caso, para uma verificação de prenhez, por exemplo, com o ultrassom, ele tinha necessidade de ficar bem próximo ao corpo da vaca para poder manusear com mais facilidade. Tinha também uma balança para saber mais ou menos o peso de cada animal ali, ter um controle melhor do peso do rebanho, uma média de peso do rebanho, e também, caso existisse a necessidade de fazer uma administração de medicamento por via injetável, o médico veterinário tinha que calcular a dose correta para administrar o medicamento. Então, ele precisava saber o peso da ovelha, da vaca. No total, é 1,5 hectare destinado para ovinocultura e 23 hectares destinados para bovinocultura. A cabanha conta com um rebanho de 52 bovinos, sendo 35 vacas, um macho reprodutor e 16 terneiros. E um rebanho de ovinos de 71 animais, contando com 32 ovelhas, um macho reprodutor, 20 borregos e 18 ovelhas da raça santinês. O Márcio iniciou a criação de ovinos com a raça Dorper. A raça Dorper é uma raça que se originou na África do Sul, nos anos 30. Ela tem como característica principal o corpo branco e a cabeça preta, mas pode haver variações da raça também, como a White Dorper, que é toda branca. É uma raça que se originou a partir do cruzamento do carneiro Dorset com a vaca da raça Blackhead Persian. É uma ovelha com bom comprimento corporal, possui uma carne de alta qualidade, é uma excelente mãe, ela apresenta excelentes taxas de rendimento e crescimento e pode realizar até 3 partos em 2 anos. A raça santinês é uma raça desenvolvida no Nordeste brasileiro. Ela é resultado do cruzamento intercorrente de raças como Bergamácia, Morada Nova, Somalis e alguns ovinos sem raça definida, chamados de SRD. É uma raça de grande porte, deslanada, que possui uma pele e uma carne de alta qualidade, se adapta facilmente a diversos ambientes e também a diversos sistemas de criação. É uma raça que também apresenta boa habilidade materna, é uma ovelha muito rústica, robusta, e pode também realizar até 3 partos em 2 anos. A raça de bovinos criada na cabanha é a raça Braford, que é uma raça sintética desenvolvida na Flórida nos anos de 1964, nos Estados Unidos. Ela surgiu a partir do cruzamento de vacas zebuínas com touros da raça Hereford. Ela combina a fertilidade, a precocidade, o temperamento dócil, o volume e qualidade de carne do Hereford, com a resistência a ectoparasitas, a fácil adaptabilidade a diferentes sistemas de criação, a rusticidade e o rendimento de carcaça de vacas zebuínas, além do benefício da heterose, que é uma prática de melhoramento genético que acontece de forma natural quando os pais do terneiro são que não têm parentesco nenhum ou então têm um parentesco muito distante. Os ovinos da raça santinês, todas as ovelhas na cabanha dessa raça, da santinês, elas são utilizadas como barriga de aluguel. Elas são receptoras na transferência de embriões, que é uma prática realizada para um melhoramento genético mais rápido e mais prático, visando animais de alto valor. Bom,
A carne do gado, a bovinocultura, ela é uma prática muito valorizada no Brasil. A carne é extremamente valorizada, tem uma grande presença no mercado. E na cabanha, o Márcio criava esses gados com o intuito de venda para corte. Então, ele estava sempre visando um melhoramento genético por meio da reprodução, uma reprodução da melhor forma possível, para que ocasionassem terneiros saudáveis, robustos, fortes e que trouxesse maior valor para ele no mercado. A carne da ovelha também é uma carne considerada nobre. Ela tem o mercado consumidor da carne de ovelha se encontra no sudeste brasileiro. É uma carne muito valorizada também. Na cabanha, esses ovinos também eram criados para posteriormente venda. E o Márcio utilizava as ovelhas no meio da reprodução, também, assim como o gado, para gerar animais de alto valor. E como hobby, ele usava algumas ovelhas também, levava para exposição em feiras como a Agroponte. Bom, iniciando as atividades desenvolvidas na cabanha. A primeira atividade desenvolvida na cabanha, todas supervisionadas pelo seu Zé, que é o caseiro, o braço direito do Márcio. Uma das primeiras atividades desenvolvidas foi o banho nas ovelhas. Era uma prática realizada visando a maior segurança do animal, uma prática simples até, que era feita de acordo com a necessidade. O seu Zé ensinou como a maneira certa de colocar o cabresto, de maneira que o focinho da ovelha ficasse preso e fechado, para que não ocorresse a possibilidade de ela morder ou machucar a gente. E uma parte do cabresto passava por trás da cabeça. Dessa forma ela ficava firme e a gente podia carregar ela até o local desejado. No caso, ela ficava amarrada num palanque de madeira, era molhada com uma mangueira, e o banho era feito com 2 mãos de sabão de coco. Depois de bem ensaboada e bem lavada, era tirado o excesso do sabão e tirado o excesso da água com uma espécie de pente e escova. Depois, ela era solta no piquete para que secasse naturalmente. Outra prática realizada com muito cuidado, vale ressaltar, foi a tosquia, que é uma prática até perigosa de ser realizada por quem não conhece, assim, mas foi todo momento supervisionada. Foi uma prática realizada de maneira bem segura. A ovelha era direcionada até essa máquina de tosquia, que é uma tosqueadeira. A sua cabeça ficava presa ali naquele ferro, apoiada, o queixo era ali, e o cabresto era amarrado naquele ferro, para que ela ficasse firme, presa naquela mesa e não pudesse se mexer para não ocorrer nenhum corte, ocorrer nenhuma queda. Essa mesa de tosquia, ela era manualmente levantada, essa plataforma subia para que ficasse na altura do nosso corpo e a gente pudesse observar melhor, ter uma visão mais ampla do corpo da ovelha. A máquina de tosqueadeira, às vezes esquentava demais a lâmina, então a gente usava um resfriador de lâmina, e era uma prática realizada visando a estética e também a higiene do animal. Mais por estética, que o Márcio gostava bastante de manter os seus animais todos esteticamente iguais. Outra prática realizada foi o casqueamento em ovinos, que era realizado logo após a tosquia. É uma prática que visa a higiene do animal e também a correção do aprumo, porque quando o animal fica com excesso de casco, ele começa a andar de uma forma diferente, e isso pode prejudicar as articulações. Era uma prática realizada com um instrumento específico, que era esse alicate curvo. Ele tinha exatamente o formato do casco, facilitando, então, o nosso trabalho. O corte da cauda dos cordeiros foi uma prática bem diferente de ser realizada, assim.
ela era realizada de forma que era colocada uma borracha que tinha muita pressão, ela era colocada num alicate. Nesse alicate a gente abria essa borracha e colocava 2 vértebras caudais abaixo do início do rabo. Depois de encaixar essa borracha, depois de uns 10, 15 minutos, ela ia começar a cortar a circulação do resto do rabo. Então, a gente vinha com uma faca e cortava 2 dedos abaixo da borracha. Então, ficava só um cotoquinho de rabo, para que ao longo dos dias ele ia apodrecendo, ia perdendo a circulação e ia cair sozinho. Quando caísse, a gente ia lá, passava o spray curativo para não criar bicheira, e essa era uma prática realizada visando também tanto a estética quanto a higiene do animal. Era feita nos borregos. A administração de vermífugos foi uma prática pouco acompanhada, porque a gente realizou apenas uma vez. O vermífugo ele é recolhido por essa seringa, administrado na dose correta, de acordo com os animais, e ele é administrado no canto da boca da ovelha para que ela não jogue fora esse remédio. Um acompanhamento com o veterinário que a gente realizou foi a verificação de prenhez e a IATF. Foi realizado lá na Mangueira, nas vacas. O médico veterinário chegou com o ultrassom, ele posicionou o ultrassom da maneira correta ali no brete, da maneira que fosse mais fácil para ele. Vestiu o jaleco, a luva que vai até o cotovelo e começou então a verificar a prenhez das vacas. Elas eram separadas, uma a uma passava pelo brete e de acordo com a forma o número de identificação era anotada. Se estivesse prenha, era anotado o número, se não estivesse, era feito um X na vaca com spray. E o Márcio pediu para que o médico veterinário realizasse ou a introdução do dispositivo ou então ele fizesse a aplicação de hormônio. A IATF é a inseminação artificial em tempo fixo, que visa um controle melhor do ciclo de prenhez ali das vacas para que elas entrem todas no mesmo tempo e fiquem prenhas no mesmo tempo para parir terneiros mais ou menos tudo no mesmo tempo. Outra atividade desenvolvida foi o arroçamento dos ovinos. Aqui, a primeira imagem é dentro do salão de festas, os ovinos comendo no coxo. Esse é o piquete apenas com machos. Era fornecido ração, feno e às vezes até cameron para esses animais. Água era disponível todo o tempo. E eu digo que é um sistema semi-intensivo, pois ele era fornecido ração e também eles ficavam soltos no piquete. Então, era um pouco de cada. O arraçoamento dos bovinos. As vacas ficavam soltas o tempo todo no piquete, então era um sistema extensivo. Apenas o touro recebia farelo de milho. As vacas ficavam soltas se alimentando de maneira livre. A gente acompanhou uma visita da SIDASC, porque a SIDASC é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Essa visita foi necessária porque o Márcio comprou um lote de ovelhas vinda de São Paulo. E o nosso estado, Santa Catarina, é livre de febre aftosa. Então, é necessário essa presença da SIDASC, verificando se todas as ovelhas que vieram naquele lote de outro estado não estavam apresentando sintomas de febre aftosa ou de qualquer doença que seja livre aqui do nosso estado. É uma questão de segurança muito importante, porque caso uma daquelas ovelhas estivessem contaminadas, poderia contaminar todo o rebanho de ovinos. Outro acompanhamento com o veterinário foi o caso de um ovelha Dorper que estava com pneumonia e devido ao excesso de tosse por conta da pneumonia, ela acabava tendo prolapso retal. A gente fez o tratamento dessa ovelha, o médico veterinário deixou sob minha responsabilidade o tratamento para administração de medicamentos anti-inflamatório para
para que essa ovelha melhorasse. O prolapso retal foi ocasionado por conta da tosse em excesso, mas logo que a ovelha começou a melhorar, ela ficou isolada nesse cercado que é exatamente para o isolamento de animais doentes. Logo que ela começou a melhorar, o prolapso retal parou também e já ficou tudo resolvido. A gente acompanhou nas vacas a papilomatose, que é o crescimento de tumores benignos, como verrugas. E aconteceu que algumas dessas verrugas começaram a sangrar por conta das vacas ficarem se esfregando em arames, ou às vezes até se machucando, poderia criar uma bicheira. Então foi administrado medicamento para acelerar o processo de cicatrização desse machucado e foi aplicado o spray curativo, mata a bicheira. Algumas das curiosidades da cabanha. As ovelhas santenês, como eu falei, eram barriga de aluguel. Não é uma prática que eu conhecia, então achei muito interessante. A gente acompanhou não, porque não teve todo um histórico, mas a gente viu o caso de uma vaca que faleceu de tristeza. O seu Zé comentou que um tempo atrás tinha uma vaca que vivia junto com essa. E aquela vaca morreu. Depois de um tempo, essa começou a adoecer e chegamos lá na área dos bovinos uma manhã e ela estava deitada no chão. Até tentamos administrar soro, mas ela não sobreviveu. Acompanhamos também o caso do leite empedrado em uma ovelha, do qual a gente tinha que estar tirando o leite para não ocasionar uma futura mastite. Bom, gostaria de agradecer, acima de tudo, a presença de todos aqui. Gostaria de agradecer a Jennifer, que foi minha grande companheira nesse período de estágio. Agradecer ao Márcio, que não está presente aqui hoje, mas que me ensinou muita coisa. Muito desse estágio ficou agregado para a minha vida. Foi muito conhecimento. Eu estava esperançosa de conseguir botar a mão na massa num trabalho que me interessa demais mesmo. Eu quero futuramente trabalhar com animais de grande porte, quero um dia estar fazendo o que um médico veterinário faz, a verificação de uma prenhez, ultrassom, estar fazendo cirurgia a campo. Então, esse estágio do mais simples ao mais louco que a gente viu foi muito rendimento para mim, foi muito bom, agregou muito na minha vida mesmo. E eu só tenho a agradecer por todo esse período, todo esse tempo, além de ter lidado com as vacas, de ter lidado com as ovelhas, de ter aprendido a lidar com os animais, porque, querendo ou não, às vezes a gente ia pegar uma ovelha no cabresto, ela fugia da gente, então a gente tinha que ir atrás, e daí o seu Zé dizia, não, tem que ser bruta, não pode ter dó. E daí a gente ia e pegava e tinha que... Então eu perdi um pouco desse medo que eu tinha de machucar. A gente sabe que o que a gente faz ali, por mais bruto que seja, visando melhor segurança do animal, é para conseguir verificar algum problema, para conseguir olhar algum machucado. E nada é machucando para prejudicar. Foi muito bom poder acompanhar o crescimento de alguns terneiros, alguns borregos, e acho que é isso. Alguma dúvida? Buenas, professor. Professor, fique à vontade se tem algum questionamento aí. Vamos lhe dar essa honra aí. Eu preciso saber se estão me ouvindo agora. Estamos. Agora funcionou. Sim. Que bom. Graças ao São Fio. Ao São Fio, e eu lembrei que eu tinha um microfone. Peço desculpas, Maria Eduarda, pela contratempo do atraso. É conexão, não depende da gente. Até se tivesse... Enfim, são coisas, cavacos do ofício. Parabéns, não tem muito o que questionar. Eu só... teve no início ali alguns dos probleminhas, foi a corte do áudio, mas eu consegui visualizar na tela a lotação, e me chamou bastante atenção, parece-me que
é uma unidade tecnificada, né? Uhum. Dupla aptidão, né? Bovino e ovino, né? Uhum. Do bovino, parece que o rebanho em torno de 50, 51 cabeças. Sim, são 52 animais. Lotados em 24 hectares. Isso? 23. 23. E ovino, 70 e alguma coisa, né? São 71 ovinos destinados em 1,5 hectare. É uma lotação bem interessante, né? Quanto às raças, Hereford, de bovino, e ovinos... Braford e Braford. Dorper e Santinês. Ah, tá. É Braford, não Hereford. Braford. Não, é Braford. Até porque eu ia te perguntar se não havia muita incidência da Cerato, né? Porque me confirma, professor John, que tu é mais especialista do que eu no assunto, mas eu acredito que a Hereford é bastante suscetível, né? Cerato. Tem esse problema. A mucosa do olho mucosa é clara, e a incidência de sol na nossa região aqui faz com que apareça ceratoconjuntivite. Isso. Mas o Braford já tem mais uma rusticidade, né? Uma coisa mais... O Braford, ele pega um pouquinho de rusticidade do Brahma, né, Rudi? Daí, aquela mucosa, ela é uma mucosa escura já. Já tem incidência também, mas uma incidência bem menor. E da ovinos, então, tens a Santa Inês como a barriga de aluguel e aí falhou o áudio novamente, e a Dorper, tá? Mas a finalidade é as crias Dorper, né? Exatamente. Mas a inseminação ou é monta natural? É monta natural. Monta natural. Os ovinos é monta natural. Os reprodutores são Dorper? São. Só tem um reprodutor na cabanha, o Tenoro. Tá. E o foco é mercado de carne. A Santinês, no caso, é inseminação artificial, né? Tá. A Santa Inês é inseminação. Isso. Mas aí, inseminação do Dorper ou da própria Santa Inês? Dorper. Inseminação, elas são barriga de aluguel de embriões de Dorper. Enfim, o objetivo é carne, né? Vende cordeiros? Eles vendem cordeiros ou eles entregam para algum abatedouro? Vendem cordeiros assim, aleatório, ou eles têm um mercado fixo que compra e abate? Rudy, eu não sei te dizer bem certo, mas eu acredito que seja aleatório, porque a renda do Márcio não é vinda totalmente da cabanha. Ele tem outro emprego, então a cabanha ele leva mais como um hobby que obviamente traz, né, retorno para ele, um retorno muito grande, né? Ô Maria, tu sabe que essas perguntas que o professor faz, mais é a curiosidade para a gente se colocar a par um pouco das coisas como que são, porque eu me afastei da atividade ali já faz 2-3 anos e a gente fica, e eu sabe que eu sou um apaixonado por essas áreas, né? E eu queria muito ver a região aqui desencadear porque é um mercado muito promissor, a gente falava isso em sala, eu mesmo não consigo para consumo, e a gente como um bom gaúcho, né, professor John, nós temos então eu trago de fora, né? Vou lá em Santa Maria, vou lá na fronteira buscar. Essa foto que eu tenho aqui no slide, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Essa foto aqui, ó, com a mesa cheia de carne, foi no nosso último dia de estágio. O Márcio teve que carnear um cordeiro lá mesmo. Não é isso que ele costuma fazer. Ele costuma criar para venda, mas ele acabou carneando lá mesmo e até ofereceu para a gente levar para casa. Que coisa boa. Bom, isso é mais do que comum, né? Evidentemente que a gente não vai... Enfim, mas esse mercado eu acho muito promissor e é isso que eu queria entender, como é que está agora, depois de 3-4 anos ali,
Eu acredito ainda que tem um valor agregado, tem um valor bem atrativo. E eu só queria entender, então, como é que é, porque me parece que faz falta assim, um abatedouro na região que atenda, né, enfim, mas é coisa para o futuro, para novos empreendedores. Enquanto a parte reprodutiva, tem comércio de reprodutores e matrizes ou não? Também não peguei, eu acho que foi falha do áudio. Ali ele possui um reprodutor para todas as ovelhas Dorper, por exemplo, o Tenoro, ele faz monta natural em todas as ovelhas. Ali Mas ele não vende borregas e borregos. Ele não vende borregas e borregos para quem quer começar uma criação ou quer. Vende. Você não tem ideia de valores? Inclusive, a gente acompanhou uma visita de um dono de uma cabanha que queria fazer a compra de um lote de lá. De Você não tem ideia de valores, só para a gente situar assim, eu acho que é interessante a gente trazer essa objetividade para as defesas, para também sintonizar as coisas como de fato são, né? Porque às vezes a gente fica muito no mundo da teoria e tal, a gente quer saber lá, dá dinheiro ou não dá, né, John? Quanto é que está um borrego, uma borrega? Tu não tens ideia mais ou menos lá? Pior que eu não sei te dizer, Rudy, porque não foi uma área que eu explorei tanto. E até porque estagiário não entra nesses assuntos, né? Ainda. O Márcio mesmo, ele não estava muito presente durante a prática durante a realização do estágio. Então, eu não tinha muito contato com ele para conversar sobre preços. Tipo, ele comprou um lote de ovelhas vindo de São Paulo. Não sei quanto que ele pagou. Você veja, né? Vem lá de longe, né? Mas eu poderia ter perguntado, sim, para ter apresentado. É muita busca, muita procura, muita gente sabendo que a gente em algum momento passou por essa área, mesmo aqui na escola, e as pessoas às vezes não estão, onde que eu consigo isso? Onde que eu consigo um borrego, um bom carneiro, ou mesmo um cordeiro, e aí a gente fica meio perdido, né, nessa... Sim. Mas enfim, é bom saber que tem muita procura, né? A demanda ela é bastante reprimida, né? Ela não tem oferta que atenda, né? Só porque daí também fica aquela discussão um pouco maior. Ô Maria, eu só quero te cumprimentar, te agradecer mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, professor. Reiterar minhas desculpas e pedir desculpas também para o pessoal do Segex ali, mas são problemas estruturais, né? E a gente não tem como dominar isso. Se é na casa da gente, a gente consegue resolver. E é compreensível isso. A escola é bastante grande, a demanda é muito grande desse serviço. Peço desculpas, então, da minha parte, mas nada e em nada, digamos assim, comprometeu a tua apresentação. Quero te cumprimentar pela tua trajetória, pela pessoa que tu pouco que a gente conviveu, a gente, né, é perceptível assim a nobreza da tua pessoa, trabalhadeira, sempre lutando, né? Eu lembro da situação toda que tu tinha, né? Atendendo os pequenos e ajudando em casa, e estudando e ocupando um papel sempre de destaque na escola, não só como aluna, como pessoa, mas como líder, né? Foi uma pessoa que influenciou muito os colegas como uma boa líder, né? E essas boas lideranças é que a gente tem que evidenciar, e é esses momentos que a gente pode dizer assim, muito obrigado por ter feito parte da nossa vida, e siga a tua trajetória. Mais feliz ainda quando eu vejo você falar que você vai pro nosso lado, né, Joe, dessa área, né? A gente não é veterinário, nós é zootecnista, mas a gente tem um pé mais ou menos, e a gente é apaixonado por isso, e a gente fica muito feliz se em algum momento isso ajudou a clarear para você, ou... Eu fico muito feliz desse retorno do senhor, porque realmente, não só as suas aulas, não só o ensino teórico e não só o prático, mas o senhor como pessoa também é uma excelente pessoa, foi uma pessoa que me inspirou muito, que eu vejo como fonte de inspiração dentro dessa área da pecuária. Eu tenho muita vontade. Zootecnia não era uma área que eu tinha muito interesse para começar a atuar, mas
a partir do momento que eu comecei a ter as aulas e também fiz um curso de auxiliar de veterinário, eu vi que a zootecnia é uma área de muito conhecimento, que eu posso explorar muita coisa. E vai me agregar demais também se posteriormente eu fizer uma faculdade de veterinária e for formada em zootecnia e veterinária também. Então, gostaria de agradecer ao senhor por tudo, assim, por tudo mesmo. A gente é que agradece. Obrigado, John, mais uma vez. Obrigado, e professor. Desculpa me alongar um pouquinho, né? Não tem O que eu atrasei no início, agora eu abusei, né? Beijo não no tem coração nada de de se você. desculpar. Sucesso. Ô, Rude, muito obrigado pela participação. A gente só tem que agradecer. E, Duda, algum questionamento aqui? É algum questionamento assim, só de curiosidade, igual aos questionamentos que o professor Rude colocou aí para ti. Tá? O que levou lá o Márcio a escolher essas duas raças? Essa é a primeira curiosidade. Por que ele começou a trabalhar na raça de ovinos com o Dorper e na raça de bovinos com o Braford? Então, ele fez um estudo, né? Fez um estudo de 1 ano, teórico, sobre as raças de ovinos, e nesse estudo ele percebeu que a raça Dorper é uma raça com fácil adaptabilidade a ambientes, né? Então, para a área onde ele morava, ele queria uma raça que não fosse dar muito problema para ele em questão de adaptação de ambiente, assim. Além de que é uma raça que oferece uma qualidade de carne muito alta, tem um bom comprimento corporal, é uma raça com características que agradou ele para iniciar uma criação. As Santinês, ele cria mais para desenvolver mais Dorper, porque ele utiliza como barriga de aluguel, eles são excelentes mães também. Então, ele comprou esse lote de ovelhas Santinês com o intuito de desenvolver esses animais de uma forma mais prática e mais rápida, né? E a raça Braford, ele iniciou o rebanho com essa raça porque é uma raça que rende muito para ele, no sentido do mercado. É uma raça que é fácil de lidar, tem um temperamento muito tranquilo, é uma raça que oferece uma qualidade de carne muito alta. Também as vacas são excelentes mães, têm boa habilidade materna. E para ele foi mais assim convencional começar a criar touros, vacas da raça Braford. Tá, perfeito, tranquilo. Com relação àquele questionamento que o professor Rude colocou também, eu queria pegar uma caroninha ali e te questionar. O que nos chama a atenção realmente é o volume de animais que ele tem na área. Assim, a lotação dele. A lotação de animais, tanto bovinos como os ovinos. As pastagens, que na verdade até no relatório não apareceu nada isso também, né? E agora estou curioso. As pastagens eram pastagens nativas ou eram pastos cultivados? Como é que funcionava? Assim, eu não acompanhei tanto essa parte de como o Márcio não estava lá, eu não conseguia ter um contato com ele tão próximo assim para comentar com ele e perguntar para ele se ele tinha tipo assim, o propósito de manter esses animais soltos no piquete, tanto para engorda ou se era só para ter um tempo livre assim mesmo, sabe? Não sei se tu consegue me entender. Sim. Eu sei que as pastagens eram nativas. Era tudo ele pasto tinha nativo. pastagens que fornecia para os ovinos, tipo o Cameron. O Cameron ele era plantado do lado do salão de festas, mas era a única pastagem que era plantada, colhida, moída e oferecida na hora, fresca, assim, para os ovinos, sabe? E os piquetes eram pastos nativos, então, e não era pasto cultivado. Eram pastos nativos. Eu até tenho uma foto aqui para te mostrar, eu acho. Aqui, ó. Aqui dividia, aqui nessa última foto aqui, ó, onde tá o carreirinho de ovelha, eram os piquetes. Mas era rapadinho os piquetes também, né? Era baixinho a pastagem, né?
Era. Ó. Tá, quando tu nos apresentou lá a caudoptomia lá, não teve problema de míase, não teve problema de bicheira nas cortes de Não, cauda? não, todo dia eu ia lá, eu e a Jennifer, né? A gente ia lá, observava se não tinha nenhum problema de bicheira, aplicava os sprays todos os dias, o spray roxo, né? Que é para o roxo e o prata, que era para evitar que criasse bicheira. Perfeito. Correu tudo normal, não teve problema com nenhum animal. Assim, a gente chegava lá, alguns demorou um pouco mais para cair o rabo, outros caiu mais rápido, mas não teve nenhum problema relacionado Naquela foto que a tu nos isso. mostra ali, nos chamou a atenção que os animais estavam bem erados já, né? Estavam bem criados para fazer o corte Tava da bem cauda, grande, né? já A tava cauda passando estava do bem tempo já. grossa já, né? Já tava passando do tempo de cortar já, na verdade. O seu Zé ainda comentou que a gente não podia deixar passar daquela semana, porque já tava ficando bem crescido já. Tá. Agora com relação aos bovinos lá. Aí nos chama a atenção quando tu fala no diagnóstico de gestação. Quantos animais foram diagnosticados? E quantos apresentaram prenhez? Tu lembra disso? Não sei te dizer, John. São números que é interessante para a gente começar de. É igual Uhum. a mesma curiosidade que o professor Rude tem, eu também tenho. Tá? Sim. É de a gente começar de comparar para ver os números, se são. Quais são os números interessantes aí que ele está trabalhando? Uhum. Não, mas perfeito, tranquilo. É só de curiosidade esse questionamento, Sim, tá? sim. Tá? E os protocolos de sincronização? Quantos protocolos foram feitos nesse período que vocês estiveram lá? Tu diz com relação à Os, IATF ali? os implantes dos IATF, isso. Quantas ovelhas foram inseminadas? Não, dos bovinos. Quantas vacas foram inseminadas? Isto. Se eu não me engano, foram feitos. O dispositivo foi introduzido em umas 5 vacas, se eu não me engano. E em outras foi feito a injeção de hormônio. O Márcio optou por essas duas opções, assim. Daí Tá. não sei te dizer por que ele optou por isso, mas foi realizada as duas práticas. Quem deve ter definido isso deve ter sido o veterinário, que no momento que O ele passa o veterinário, ultrassom, no momento que ele passa o ultrassom, ele olha o útero do animal. E de acordo, sim. conforme está o desenvolvimento lá uterino, ele trabalha com um tipo de hormônio diferente. O que vai ser melhor, né? A minha curiosidade era para saber quantos foram novamente protocolados daquele lote, né? Por exemplo, num lote de 30, eles diagnosticaram, eu não sei qual era o volume, se eram 30, se não eram, estou citando um exemplo. Entendi. Mas no lote Não, de 30, por exemplo, diagnosticaram e deu 15 prenhez e as outras 15 foram para um novo protocolo, sim. né? Eu não sei te dizer porque não, tipo assim, a gente não era anotado numa prancheta, mas essa prancheta não acabou que não ficou com a gente. A gente não acompanhou todo o protocolo. Por exemplo, o médico veterinário fez um pouco num dia e um pouco no outro dia. Já nesse outro dia que ele fez, a gente já não estava mais lá. Tá. Perfeito, era só uns questionamentos de curiosidade, tá? Sim. Duda, nós só temos a agradecer, tá? Essa bela apresentação. Tomara que todos os alunos do nosso campus conseguissem ter esse desempenho e essa desenvoltura, tá? Em apresentar assim com tanta clareza. A gente sabe que são muitos questionamentos, muitas questões técnicas assim específicas, Sim. né? Mas parabéns, conseguiu abranger assim de uma forma muito clara, muito tranquila. E a gente só tem a parabenizar e a agradecer pelo convite. É um prazer enorme, tá? Eu que Ter agradeço tido pela como ter tido uma disponibilização aluna de assim vocês. com essa desenvoltura e a gente está participando como orientador, tá? Professor Rude, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, tá? De nos estar acompanhando aí na banca. A gente sabe que a gente tinha um carinho especial por essas meninas, porque elas, volta e meia, estavam lá no setor, né, nos acompanhando, tá? Então, e outra situação, a gente quer te parabenizar pela escolha que tu fez aí. E com certeza, tá? O que eu vou te falar agora, eu vou chover no molhado. Sucesso para ti é redundante te dizer isso, porque isso tu já tá contigo, tá? Segue nesse caminho que o sucesso tá contigo. Parabéns, Duda.
Muito obrigada. Professor, não sei se o professor tem mais algum questionamento. Agradecer mais uma vez. Só, eu acho que eu tive um probleminha de audição ali. Só mais uma duvidazinha técnica. O repasse do rebanho bovino, ele ia para o novo protocolo da inseminação ou ele tinha algum touro para fazer repasse natural? Ele tinha um touro para fazer repasse natural, mas ele também comprava... O senhor está me ouvindo? Tá. Ele comprava também embriões de fora. Tipo, ele comprava espermatozoide. Eu não tô lhe ouvindo, professor. Eu estou com problema. Para falar, eu tenho que botar o microfone. Para ouvir, eu tenho que tirar. Agora eu te ouvi. Sêmen, né? Ele comprava as doses de sêmen. Sim. Tá. Não, era isso só. Maria, mais uma vez, muito obrigado por ser a pessoa que você foi durante a tua passagem aqui no Instituto. 2 anos eu tive o prazer de ser o regente da tua turma e você como líder, né? Então ficou marcado, muito marcado a tua passagem aqui. Sucesso na tua profissão mais uma vez. Veterinário ou zootecnista? Os dois, quem sabe? Parei de ouvir o senhor de novo, professor. Agora eu acho que vai. O John, a gente exerce essa função de estimular eles, né, de incentivar eles. Eu acho que agora eu vou tirar alguns desenhistas, alguns projetistas, né, porque eu fico nessa colcha de retalhos dentro do Instituto. Mas teve muitos, inclusive a minha filha, né, meus filhos, né, optaram por essa área e que bom, Maria. Sucesso para ti, vai ser uma excelente veterinária. Muito obrigada. Quem sabe daqui uns anos vai estar nossa colega aqui, né? Uma opção. Quem sabe, né? Tá? Muito obrigado pelo convite, uma defesa excepcional. O John quer fazer a avaliação já para encerrarmos a sessão. Aí eu não sei como é que tu vai encaminhar. Ô, Rudy, eu acho que nós concluímos a gravação, né? E, Johanna, faz favor para nós?